Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo da Demácio. Quero aqui explicar rapidamente sobre um tema que é importante para a igreja. Eu acredito que é muito importante vocês aprenderem sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja que ele vai acontecer no tempo aonde a grande tribulação ainda não está em curso. Primeira coisa, nós acreditamos nisso. Por que nós acreditamos nisso? Eu quero dar algumas razões bíblicas para você. Nós acreditamos nisso, irmãos? Porque, primeiro, se você for ler lá em Apocalipse, capítulo de número 4, vamos ler, vamos fazer uma leitura lá. Apocalipse, capítulo de número 4. João ele vai aqui, de forma profética, mencionar esse acontecimento. Veja bem, depois dessas coisas, depois do quê? Aconteceu algumas coisas e ele está falando depois dessas coisas. Se você for olhar as coisas que ele menciona depois, é justamente as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que ele descreve características dessa igreja, ou dessas igrejas, que na verdade, além de serem igrejas locais, também fala de tempos proféticos das igrejas, períodos onde as igrejas se comportariam com aquelas características que são descritas aqui. Nós acreditamos que hoje nós passamos por um período de transição, onde a igreja ela se encontra entre Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia, o tempo profético da igreja. Uma igreja missionária que se preocupa em guardar a palavra, em pregar a verdade, e uma igreja que ela é morna, ela se preocupa mais com as coisas externas, com a aparência. Então nós vivemos nesse tempo da igreja. Depois que ele descreve essas igrejas, aí que ele tem outra visão, e a Bíblia diz que ele diz o seguinte: depois dessas coisas, João falando, depois dessas coisas, depois que eu vi o período da igreja, de forma profética, de forma também atual, as igrejas que estavam ali na Ásia, ele diz, olha, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, a primeira voz que é semelhante aqui a uma trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja bem, profeticamente, João está tendo uma visão, e ele simbolicamente está sendo apontado como se fosse a igreja do arrebatamento. Porque após o período da igreja, cumprido o ministério da igreja sobre a face da terra, ela vai ser arrebatada. Por isso que a Bíblia diz que João olhou e viu uma porta no céu. Nós vamos ver uma porta no céu breve, aberta, para a igreja do Senhor Jesus. Não vai demorar. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, que era a primeira voz que havia falado com ele, como trombeta. Isso te lembra alguma coisa? Uma voz como trombeta. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 57? Será que te lembra 1 Tessalonicenses, capítulo 4? Vamos ler lá? Vamos ver o que fala? Quando aqui, eu achei interessante, porque ele falou aqui que ele ouviu uma voz que falava com ele, essa voz era como de trombeta. Eu achei interessante porque se você for ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e você for ler o verso número 16, o apóstolo Paulo está mencionando o arrebatamento da igreja, e ele fala justamente o seguinte, porque o mesmo Senhor descerá do céu. A voz que ele ouviu é justamente a voz do Senhor. Lá no início, no capítulo 1 de Apocalipse, era a voz do Senhor, que João havia ouvido. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Né? Assim estaremos sempre com o Senhor. Veja bem, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, mas nós vamos ouvir o quê? A trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Né? Interessante que de forma profética, João também menciona que ouviu uma voz como se fosse de trombeta. E a voz era aquela voz do capítulo 1 de Apocalipse, quando fala, né, que a voz que falou com ele, na verdade, era a própria voz do Senhor. Né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? O Todo-Poderoso. E esse Senhor, né, esse Jesus que falou com ele, né, ele também, agora ele ouve no capítulo 4, esse Jesus falando com ele novamente com voz como se fosse de trombeta, ou trombeta de Deus. Né? E aí a Bíblia diz que logo depois ele foi arrebatado, simbolicamente falando do arrebatamento da igreja de forma profética. O arrebatamento da igreja está declarado aqui de forma profética. Então eu acredito profeticamente que a igreja será arrebatada assim que cumprir o ministério da igreja para dar o desenvolvimento, né, profético da parte de Deus, né, no Antigo Testamento, ou a continuação do povo judeu, né, a continuação do ministério do povo judeu. Por quê? Porque igreja e povo judeu não são a mesma coisa. A igreja ela foi edificada ali em Atos capítulo 2, quando a igreja surgiu. Já em Gênesis capítulo 21 começa Israel, com o nascimento de Isaac, a promessa de Deus para Abraão. Né? E Jesus em Mateus 16 diz, olha, eu edificarei a minha igreja. Ele ainda não havia edificado, existia apenas o povo de Israel, que foi iniciado com Isaac, né, o nascimento de Isaac, em Gênesis capítulo 21. Quando foi que ele edificou a igreja? Quando ele ressuscitou, ele manda a promessa do seu pai, ali em Atos capítulo 2, batismo com o Espírito Santo, enfim, surge ali então a igreja, né? Aquilo que nós conhecemos hoje como igreja. Então nós não podemos confundir igreja e Israel. Hoje é o período da igreja. Igreja fala de arrebatamento, Israel fala da vinda de Jesus, são dois tempos diferentes. A vinda de Jesus é diferente do arrebatamento da igreja. Por isso que alguns textos, algumas pessoas confundem. Por exemplo, Mateus capítulo 24, geralmente quando você lê aquele texto, você vai ver na ótica, ou vai ler na ótica judaica. Porque Jesus está se referindo, ou está respondendo aos discípulos, a pergunta que os discípulos fazem na ótica judaica. Né? Ele está falando sobre o tempo do fim, ele está falando sobre a vinda dele, não sobre o arrebatamento, mas sobre a vinda dele, que todo olho verá. Né? E Jesus está falando sobre a destruição do templo. São coisas diferentes do arrebatamento da igreja, que é mencionado, né, como nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aqui João, de forma profética, menciona, e ele está aqui, simbolicamente e profeticamente mencionado como igreja, né? Que ele é arrebatado, abriu uma porta no céu, ele ouve uma voz como de trombeta e ele é arrebatado. Isso vai acontecer, a sequência vai acontecer com a igreja. Né? Aí depois diz, olha, então ele fala assim, mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Depois de quais coisas? Depois do arrebatamento da igreja. Né? Depois do arrebatamento da igreja vão acontecer várias coisas. Começa então, agora, Deus cumprir a palavra dele, por meio dos profetas, sobre o destino de Israel. Agora começa a última semana de Daniel. Porque nós temos que entender que a igreja não cabe nas profecias que foram feitas para Israel. As nossas profecias são diferentes. A igreja é o povo gentil. Né? O povo que, de certa forma, teve o privilégio, a alegria de receber a salvação por meio de Cristo, quando o aceitou como Salvador. Ele veio para os judeus,
mas os judeus não receberam, mas deu-lhes o poder de todos aqueles que receberam de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade de ser humano algum, mas nasceram diretamente de Deus em Cristo Jesus. Nos ensina a palavra de Deus, capítulo 1 do Evangelho de João, né? Então, a igreja ela é diferente do povo de Israel. Por isso não pode haver confusão. A igreja ela vai ser arrebatada, vai encontrar com o Senhor nos ares. Nesse momento, vai se cumprir o que está descrito em João capítulo 14. Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Quando o lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Se ele for preparar lugar, ele vai voltar para nos buscar. E é isso que acontece, né, quando a igreja é arrebatada. Ela é buscada pelo Senhor Jesus e é levada para os lugares, né, ou para o lugar que ele já preparou para a sua igreja. Ele não vai voltar, pegar a igreja e continuar aqui na terra, porque ele prometeu que ele ia voltar quando ele tivesse preparado o lugar. Nós vamos passar por um período num lugar que ele preparou. Ali vai haver o tribunal de Cristo. Ali vai haver as bodas do Cordeiro. Ali vai haver um período onde nós estaremos com ele. E a Bíblia diz que quando ele retornar na vinda dele, nós já estaremos vindo com ele. Nós estaremos vindo com ele, que é no final da grande tribulação, aonde os judeus, né, cumprirão as profecias que estão ditas sobre esse povo, e nós voltaremos com Cristo, né, porque assim a Bíblia nos ensina. Se você for ler, por exemplo, o livro de, se eu não me engano, Zacarias, deixa eu encontrar aqui, para nós mencionarmos esse importante fato. Aqui, ó, Zacarias capítulo 14, no verso 4, a Bíblia diz assim, ó, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Então fugireis, assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. Quem vai vir com o Senhor? Os seus santos contigo. Quem são os santos? Aqui está mostrando a salvação do povo judeu. Quando o Monte das Oliveiras ele fende, o povo vai fender, o povo judeu vai passar e vai ser livre, e Jesus vai livrar o povo judeu, que nesse momento está sendo perseguido pelas nações, está sendo atacado pelas nações que se voltam contra ele, organizados, orquestrados pelo anticristo. Jesus desce e salva o povo judeu e cumpre-se a promessa do Antigo Testamento dizendo, né, que Jesus viria para salvá-lo dos seus inimigos. Mas aqui ele vem com os seus santos. Quem são esses santos? Esses santos são os santos que partiram no arrebatamento da igreja. É eu e você. Nós vamos vir com Cristo, né? E junto com Cristo estaremos aqui no reino milenar. Mas antes seremos arrebatados para o lugar que ele preparou, conforme João 14. Lá contemplaremos as bodas do Cordeiro, lá contemplaremos o tribunal de Cristo, que é para galardão, né, até a sua vinda após os 7 anos, ou a última semana de Daniel. É a última semana de Daniel. Esses 7 anos de período, no período aqui sobre a face da terra, vai se desenvolver as profecias que Isaías, Jeremias e outros profetas fizeram acerca do povo de Israel. Não é acerca da igreja, é acerca do povo de Israel. Porque nós, igreja do Senhor, nós estaremos livres daquilo que a Bíblia chama de ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus não vão cair sobre o povo de Deus. A ira do Altíssimo não vai cair sobre a ira de Deus. A última semana de Daniel é só para o povo, né, da qual a Bíblia chama que é o povo judeu. Né? E ali Daniel ele menciona, ele chega a dizer, né, deixa eu encontrar aqui para nós lermos juntos e entendermos melhor. Ele diz assim, olha,
Daniel, capítulo de número, glória a Deus, capítulo de número 10, né? Capítulo de número 10. Glória a Deus. Não, capítulo de número... Deixa eu encontrar aqui, porque agora nós estamos justamente falando sobre a última semana de Daniel. Olha só, verso 24, capítulo de número 9. A última semana de Daniel ainda não aconteceu, mas vai acontecer para o povo judeu, não para a igreja. Por quê? Porque, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Entendeu? Olha só. Profeticamente, o Senhor está falando aqui, Daniel, que 70 semanas está determinado sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu, não era a igreja. E nós vivemos na última, aliás, nós vivemos pouco antes da última semana de Daniel. Por quê? Porque, segundo o nosso entendimento, o entendimento bíblico, eu entendo que é o entendimento bíblico, as 69 semanas já foram cumpridas, Daniel, e falta uma semana, que é um período que corresponde a 7 anos. As 69 semanas foram cumpridas quando a igreja iniciou o seu ministério terreno. A partir daí, quando a igreja iniciou o seu ministério terreno, a partir daí foi cessada as semanas do qual Daniel profetiza. E vai retornar a última semana assim que a igreja for arrebatada. E para quem é essa última semana? Para teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu, não a igreja do Senhor Jesus. Nós, segundo as Escrituras nos informam, nós estamos livres de toda e qualquer ira da parte de Deus, que justamente essas 70 semanas, além da perseguição do anticristo e tudo aquilo que vai acontecer com o povo judeu, haverá as taças da ira de Deus, né? Haverá a ira de Deus sobre a face da terra e as coisas vão ficar difíceis. Mas para nós, não, porque a ira não vai vir sobre nós. Você lembra de Ló? Quando Deus tirou Ló de Sodoma e depois a ira dele caiu sobre Sodoma, né? A ruína caiu sobre Sodoma, nós também seremos retirados. Nós seremos retirados antes que a ira de Deus venha sobre a face da terra. Antes que a ira de Deus venha sobre a face da terra. Veja bem, se você ler em 2 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não faço parte da ira, nós fazemos parte da salvação que está em Cristo Jesus. Por isso eu acredito piamente que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu e você seremos arrebatados antes da grande tribulação, porque nós encontramos base bíblica para isso. Jesus ele foi preparar lugar, logo vai abrir uma porta no céu, conforme o Apocalipse profetiza, de forma profética, né, menciona, e logo nós seremos arrebatados. Logo nós vamos ouvir a grande trombeta, ou a trombeta de Deus vai soar, e nós seremos arrebatados. Creia nisso, porque é a verdade da Escritura. Esteja pronto para o arrebatamento da igreja. Esteja pronto, porque a qualquer momento vai acontecer. Nós somos um povo livres da ira de Deus. Nós estamos aqui e padecemos alguns sofrimentos, conforme o apóstolo Paulo menciona, né, que não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada, e o próprio Jesus diz: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a Bíblia diz que a grande tribulação não é para a igreja, porque a Bíblia separa a grande tribulação das demais tribulações. A Bíblia diz: nunca houve e nem haverá tamanha tribulação. Nunca houve e nem haverá. Ela é diferente, porque ela envolve também a ira de Deus sobre as nações, sobre os povos. E nós não estamos destinados para a ira, segundo Tessalonicenses, capítulo número 5, verso número 9. Nós estamos destinados para a salvação que está em Cristo. Prepare-se, Deus Jesus está voltando e logo nós vamos ouvir a trombeta soar. No abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos com Ele para sempre. Deus abençoe em nome de Jesus.